Bom, olá a todos vocês e vim agora fazer mais um vídeo em relação à série Crítica Textual do Novo Testamento, livro de Mateus. Nós vamos analisar aqui um texto muito interessante que foi um acréscimo de um copista, né? E será que mudou essa questão da genealogia? Será que encurtou? Será que aumentou? Será que deu algum problema? Então fica comigo que você vai entender do que se trata. Depois da vinheta, nós voltamos com a resposta. Então, eu estou tendo muita dificuldade em entender o que as pessoas colocam nos comentários. Não no comentário aqui do canal, mas em outros vídeos, ao qual fazem essa mesma menção desse estudo que eu estou fazendo aqui. Então, nós vemos lá em Mateus capítulo 1, verso 11, um verbo, tá? Ele é o aoristo, tá ok? Egenesen. Egenesen quer dizer gerou ou foi, tá? Então, segundo o texto, Josias, no capítulo 1, verso de número 11, da genealogia do livro de São Mateus, Josias foi pai de Jeconias, ou isso é Joaquim, né? Joaquim, que nós conhecemos aqui no Tratado Português. Mas, na verdade, Josias foi pai de Joaquim e avô de Jeconias. Para fazer com que o texto de Mateus concorde com a genealogia de 1 Crônicas, capítulo 3, verso 15 ao verso 16, porque nós estamos falando muito de crônicas aqui? Porque, na verdade, o Novo Testamento ele tem muita parte no Antigo Testamento. Que o Antigo Testamento ele é a narrativa e o início de todas as coisas, de todos os documentos. Por isso que é o mais antigo. Então, alguns copistas e alguns autores de texto, para não começarem do zero, pegaram então o Antigo Testamento como então uma ponte para que pudesse fazer os seus escritos. Então, diversos manuscritos unciais mais recentes, bem como vários outros documentos, acrescentaram as palavras Tom e Joaquim. Tom e Joaquim de Egenesen, que no caso seria Joaquim, e Joaquim foi pai de, embora não se possa excluir a possibilidade de um copista ter acidentalmente obtido essas palavras. Por quê? Porque o testemunho dos manuscritos favorece o texto mais breve. Então nós entendemos, nós que eu falo, especialistas na área da crítica textual e da exegese, nós acreditamos que o texto mais breve é o texto mais confiável. Isso, no caso, também é uma conjectura, tá bom? Não existe hoje uma tese, tá bom? Nem um tratado que diga que o texto mais curto é o texto original. Nós usamos, então, como a variante, né? É uma variação, é uma opção de dizer que o texto mais curto é o texto mais original. Porque acreditamos que os copistas, ao invés de acrescentar, ele copiava o texto. Então, a questão de haver mais manuscritos com textos mais curtos, isso dá-se a entender que seria o texto mais correto. Além disso, o caso de acrescentar o nome Joaquim, o número de gerações desde o tempo de Davi até o exílio da Babilônia, sobe para 15 em vez de ficar 14 gerações. Então, o fato dele acrescentar mais um pai, ou seja, mais uma geração ao texto, que no caso aqui seria Joaquim de Egenesen, quer dizer, Joaquim, de Joaquim foi gerado a, ou de Joaquim foi pai de, está dando-se a entender que existe uma outra família além dessa. Então, ao invés de ser 14 gerações, nós entenderíamos como 15 gerações. Então, nos traria mais um problema aí. Por quê? Porque acrescentaria mais uma família. Então, já não seria 14
famílias, seriam 15. Então, por isso que eu estou falando aqui da questão do aumento do texto ali. Entendeu? Então, isso aí também é uma conjectura. Então, você está analisando bem e deixar claro aqui que a Bíblia ela é totalmente correta. Ela nunca foi mudada. Você pode pegar trechos aí do Antigo Testamento, do Novo Testamento, textos originais, que você vê que ainda que houve algum acréscimo, alguma coisa, o copista colocava do lado uma referência. Mas todo mundo diz que a Bíblia está errada. Não, a Bíblia não está errada. A palavra de Deus não é mentirosa. Primeiro, que quando as Escrituras foram sido faladas por Deus, era de tradição oral, não era nada escrito. Alguém deu a ideia de querer pegar o texto, tá? E querer, então, colocá-lo num documento, que no caso são os escritos que nós conhecemos ali, ok? Só que essas cópias foram feitas de cópias, de cópias, de cópias. Só que não é como a impressora que eu tenho aqui. Se eu quiser pegar esse texto, fazer 200 cópias, vai sair exatamente o escrito que está aqui. Mas se eu fizer essa cópia na mão e passar para 10 pessoas, para essas 10 pessoas fazerem essas cópias, com certeza nós vamos encontrar erros. Talvez de vírgula, de pontuação, omissão de uma letra, adição de alguma palavra, ou ele entendeu uma outra coisa que eu falei, ele vai escrever de outra, enfim. Isso que vai acontecer. Então Deus, quando foi feito as cópias, Deus não corrigiu as cópias das cópias das cópias das cópias. Isso é impossível. Porque senão Deus estaria falando várias vezes. Só que ele falou somente uma vez e o homem então entendeu e resolveu colocar isso em prática numa folha de papel. E o outro achou graça e queria passar para outra pessoa e foi fazer aquela cópia. E assim sucessivamente foi acontecendo. E aquele outro que fez a segunda, a terceira ou a quinta cópia, entendeu que o outro colega escreveu errado. Então, eu vou fazer uma correção aqui então. Então, fazendo essa correção do texto dele ali, ele acrescentou ou ele omitiu alguma coisa. Então, dá-se a entender, então, que a Bíblia ela foi mexida e remexida. Mas por quê? Por causa de homens. Por isso que nós temos esses problemas que nós estamos mostrando aqui agora nessa série crítica textual. Nenhuma cópia vai ser igual a outra, é impossível. Por quê? Porque pensamentos humanos mudam, mas pensamentos de Deus é a mesma coisa. E se Deus descesse do céu aqui e mandasse corrigir cada cópia de cópia, de cópia, de cópia, de cópia, seria impossível de se fazer isso. Não da parte dele, mas da questão da intenção. E uma outra coisa muito interessante também. Essas cópias, quantos anos elas existem? Já passaram-se séculos de séculos e milhares de séculos. E elas continuam contendo erros? Engraçado, será que continuam contendo erros? Ou elas são verdadeiras e as pessoas que dizem que contêm erros? Porque se elas têm erro, então por que as pessoas não corrigiram? Por que então deixaram esses próprios erros? Ou será que não existe erro? Existe erro por parte do ser humano e não da parte de Deus. Então, essa daqui é mais uma parte de um vídeo que eu estou fazendo sobre crítica textual. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por você ter permanecido até aqui e nos vemos então na próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção.